Hoje a gente vai falar sobre estou sempre fazendo pelos outros, por que que isso bloqueia o fluxo do amor? Como é que isso bloqueia o fluxo do amor? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu sou a Cami, não sei se vocês já conhecem. Muito bem-vindas a essa live. A gente está começando aqui o programa Amor Consciência, tá? A gente vai ter lives semanais, ainda vai estruturar direitinho o horário da live, mas é isso que o nosso programa vai falar sobre essa jornada para você se alinhar com o fluxo do amor, para você se conscientizar daquilo que te impede de entrar no fluxo do amor. Para você sair dessa zona de sobrevivência, aonde você luta diariamente na vida para conseguir dar conta das tarefas que se colocam para você, né, dos desafios que se colocam para você na vida. Para você construir uma vida com mais leveza, com mais sentido, relações mais saudáveis com você mesma, com as pessoas à sua volta, com seu trabalho, com seu dinheiro. Então, eu sou a Cami Brito, eu sou terapeuta ayurvédica e sou terapeuta cognitivo-comportamental também. Hoje o tema é esse: estou sempre fazendo pelos outros. Como é que isso bloqueia o fluxo do amor? Eu vou explicar onde é que está originado esse fazer para os outros, esse fazer a partir do mundo externo, e o que isso tem a ver com o Dia Internacional da Mulher. E também, né, vocês vão entender por que é tão importante a gente trazer consciência para esse tema. Então, esse fazer originado para o externo, a gente obviamente não pode generalizar, né? É uma coisa que é legal falar aqui, que a gente não pode generalizar nada, nada é generalizável, né? Os resultados aqui no mundo humano, no mundo do universo humano, eles não são práticos, eles são muito sensíveis, eles dependem de cada um, né? Dependem da visão que a gente tem, então são resultados realmente individuais, mas, em geral, quando o fazer está conectado com o externo, mais do que com o mundo interno, eu estou experimentando na vida sensações que não são muito agradáveis. E não é de vez em quando, é com alguma frequência, com alguma repetição. Para você entrar em contato com isso, talvez seja interessante você se perguntar: o que o meu fazer na vida está me trazendo como sensação? É felicidade? É alegria? É leveza? É contentamento? É paz? Ou o meu fazer está me trazendo uma sensação de peso, de tristeza, uma sensação de que a vida é muito difícil, é muito pesada, de que não está servindo, que não está dando certo, uma sensação de luta, né? Eu recebi aqui agora cedo vários cardzinhos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e parte meu coração, um deles partiu meu coração porque dizia assim: Feliz Dia Internacional da Mulher, estamos exaustas, mas vamos continuar lutando. Então, gente, esse lutando é justamente o antifluxo do amor. Se você está lutando, você está resistindo ao amor, você não está se alinhando ao amor, tá? Então, identifica aí no seu mundo interno como é que você está se sentindo. Rolam umas ideias, umas crenças de que você é obrigada a fazer o que você está fazendo? Rola de você se falar assim, ó, não, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer, eu devo fazer, né? Isso quer dizer que você está se sentindo obrigada. Ou será que vem algum pensamento do tipo assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ou se eu não fizer, não vai ficar bem feito, né? Ou será que vem um pensamento do tipo, não tenho escolha? Todos esses pensamentos, essas sensações trazem para você peso, esse senso de obrigação, de sacrifício. E aí sim, você pode estar vivendo um problema na sua vida e você pode estar construindo um problema para o seu futuro. Claro que não é uma experiência de você estar insatisfeita e de ter que estar fazendo alguma coisa porque você tem de verdade que está fazendo de forma esporádica, não é isso. Eu estou falando de viver essa situação, né, essa sensação de uma forma meio crônica, tá? É disso que eu estou falando aqui. Mas então, gente, se vocês estão vivendo essas sensações de forma crônica, tem alguma coisa errada, vamos ver aqui hoje se a gente consegue clarear o que é, tá? Então, talvez tenha acontecido no seu passado algum fato que você interpretou como ruim, e ele foi um fato forte o suficiente para te prender nessa memória, para te prender nessa interpretação.
Ou seja, esse fato foi importante o suficiente para ter gerado em você uma crença. Pode ser que hoje você esteja vivendo associada a essa crença do passado e dissociada das sensações que você tem hoje, da realidade de quem você é de fato. Se você está vivendo isso, o seu fazer no mundo, a forma como você lida com a vida, a forma como você se posiciona no mundo, pode representar uma continuidade dessa interpretação. Essa é uma possibilidade. Mas, mesmo para você que não se identificou com isso, que acredita que não tem nada de errado com a sua vida, que está tudo sempre um mar de rosas. Então, mesmo com a pandemia, minha vida está tranquila, está tudo tranquilo, não tem nada de errado, não tem nada de ruim acontecendo. Gente, vamos pensar que mesmo que a gente não tenha vivido situações desagradáveis lá no nosso passado, mesmo que a gente não tenha feito interpretações indevidas, né, indevidas para a gente, assim, que não nos favorecem, sobre esses fatos e essas situações que a gente viveu lá no passado, pode ser que tenham ocorrido de você receber essas interpretações através de outras pessoas. Não diretamente, de repente, através de outras pessoas, mas através da sociedade que você está inserida, da cultura que você está inserida, do tempo que você está inserido. E isso vem sendo passado desde o começo dos tempos de uma forma não tão favorável para quem quer experimentar uma vida com leveza, uma vida com fluidez. A gente pode falar aqui também nesse momento de arquétipos, né? A gente pode estar funcionando baseado em algum arquétipo que está lá gravado no nosso inconsciente, né? Os arquétipos são situações vivenciadas por pessoas que se repetem com muita frequência ao longo de toda a jornada da vida. Por exemplo, em relação ao seu nascimento, em relação ao seu casamento, em relação à morte, em relação a temas que são mais ou menos normais e comuns para qualquer pessoa, né? E aí, talvez você esteja vivendo nesse fazer direcionado para o outro, nesse fazer direcionado para o externo, e você ainda não tenha parado para pensar sobre nada disso que eu estou falando até agora. Faz sentido, gente? O que eu estou falando aqui está fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo? Ou eu não estou sendo claro o suficiente? Me dá aí um feedback, por favor, se está fazendo sentido. Bom, recebi coraçõezinho, já estou aqui interpretando que é um sinal de que vocês estão comigo, né? Beleza. Então, vocês não pararam para pensar. Vamos supor que vocês não tenham parado para pensar sobre nada disso. Não parar para pensar sobre nada disso também não é um sinal muito favorável de que as coisas estejam caminhando na melhor direção que elas poderiam caminhar, tá? A gente vai desenvolver aqui. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque as verdadeiras respostas para a nossa vida, a gente não acha no Google, gente. A gente não acha do lado de fora, a gente não acha conversando com a amiga, a gente não acha conversando com a mãe, com o pai, com o padre, a gente não acha do lado de fora, a gente acha dentro da gente. As verdadeiras respostas para as questões importantes da nossa vida, a gente acha no nosso corpo. Né? O nosso corpo é aquele limite físico do nosso mundo interno. Então, é ele que vai se comunicar de uma forma favorável para a gente vivenciar experiências de leveza, de paz, de amor, de alegria, de felicidade, de abundância, de prosperidade na nossa vida. E se a gente não se perguntou sobre isso, é porque a gente está lá, na mente. A gente está, então, tentando buscar respostas para os nossos conflitos, as nossas mazelas, para esses desconfortos de estar vivendo uma vida sobrecarregada, pesada, na nossa mente. Por que na nossa mente? Porque a nossa mente gera produtos, né? A nossa mente gera frutos. Esses produtos e esses frutos são justamente essas interpretações das situações e das experiências que a gente viveu no passado. Seja com a gente, seja através dessas interpretações que vieram na sociedade, na cultura, no tempo que a gente está vivendo, de uma forma que a gente não tornou elas muito conscientes, não parou para refletir sobre elas. Ou ainda é produto da mente também quando a gente fica tentando viver a vida a partir de interpretações que a gente faz sobre aquilo que a gente quer ser, ou quer viver, ou quer ter lá no futuro. Como assim, Cami? Bom, é assim. Quem a gente é hoje é fruto da interpretação que a gente faz do passado. E quem a gente quer ser no futuro é fruto da interpretação que a gente faz do futuro, tá?
Se você não parou para se perguntar sobre o que você sente agora sobre si mesma, né? Sobre como você está sentindo reverberar aquilo que você faz na vida, como o resultado do que você faz na vida está vibrando dentro de você, você muito provavelmente está presa em ilusões e interpretações sobre as narrativas da sua mente. Mas beleza, então vamos lá. Se você não parou para se perguntar sobre o que você sente agora sobre si mesma, você está vivendo presa na mente, em ilusões e interpretações em narrativas que a sua mente cria. A sua mente inconsciente, que não é só o cérebro, é o emocional também, mas a gente lida como se tudo fosse a mente, tá? Eu do passado vim de algumas experiências que geraram para mim falta de confiança na vida. Então, eu do passado acreditava que eu não podia confiar na vida e nas pessoas. A Cami criança viveu experiências que quebraram essa confiança que ela tinha nela mesma e nos outros. Toda criança chega aqui na vida confiando. Esses são atributos da natureza da criança, atributos da natureza da nossa verdadeira identidade, da nossa verdadeira personalidade, da nossa essência, tá? Não é nem legal chamar de identidade e personalidade, da nossa verdade, da nossa essência. Então, toda criança chega à confiança, só que acontecem algumas situações que podem quebrar esse atributo de confiança, que podem fazer com que a gente se distancie dessa confiança própria. E aí, por conta disso, a Cami do passado era dominada pelo medo, né? Às vezes ela aceitava o medo e ela vestia uma capa de impotência. Outras vezes ela lutava contra esse medo, lutava tanto para acreditar e para provar para as outras pessoas que ela não tinha medo da vida e das pessoas, que ela terminava exausta, né? Então, quando a gente está lutando, a gente está aí, muitas das vezes, lutando para provar para a gente ou provar para alguém que a gente não é aquilo que a gente acredita, ou que a gente não é aquilo que a gente acredita que o outro acredite sobre a gente, entendeu? Mas por conta disso, o resultado disso é que a Cami perdeu, em algum momento da vida, a fé nas relações, né? Ela acreditava, então, porque ela perdeu a fé nas relações, que ficar sozinha era o melhor que ela podia fazer para ir bem na vida. Ela acreditava que ela não podia confiar nas pessoas, né? Que isso foi uma interpretação que ela fez de alguma coisa que ela viveu quando criança. Só que quando a Cami amadureceu, quando ela entrou em contato com o mundo interno dela, né? Cada um vai ter a sua experiência aí para entrar em contato com o seu mundo interno. Ela aprendeu que, na verdade, ela podia confiar naquilo que ela sentia. E isso resgatou a sua autoconfiança. Fez com que ela recalibrasse o GPS, a bússola interna dela, de acordo com aquilo que ela sentia naquele momento. Isso fez com que ela passasse a ter resultados mais positivos na vida, e com cada resultado mais positivo, ela ia reconstruindo sua autoconfiança. Ela também aprendeu que existem sim pessoas na vida que não são confiáveis, mas que também existem pessoas na vida que são confiáveis. Então ela aprendeu a distinguir entre as pessoas confiáveis e as pessoas não confiáveis, e isso também deu segurança para ela de que ela podia confiar nas pessoas que ela reconhecia características confiáveis. Então, quando a Cami passou por todo esse processo, ela se alinhou com o fluxo do amor. Ela venceu aí uma barreira que era o medo, se alinhou com o fluxo do amor. E eu acredito, gente, que o fluxo do amor, ele traga pra gente dois propósitos. Um primeiro propósito é realizar quem é. E o outro propósito é realizar o seu dharma, o seu propósito de vida. Ou seja, é alinhar esse fazer com quem a gente é de verdade, né? Então, se eu estou com o meu fazer voltado para o externo, preocupado com as expectativas dos outros, preocupado em agradar os outros, eu estou desconectada do meu fazer, conectado com o meu coração, com a minha bússola interna. Tá dando para acompanhar? Tá fazendo sentido? Gente, diz aí para mim de novo, me dá coraçãozinho se vocês acham que tá fazendo sentido. E se vocês acham que o que eu tô falando aqui faz sentido e pode ajudar outras pessoas, me ajudem, por favor, compartilhando.
clica aí nesse aviãozinho, clica no botão compartilhar e manda essa live para outras pessoas que possam se interessar por esse tema também, tá? Então, se você está construindo a sua imagem, a sua identidade sobre interpretações que você fez lá da sua infância, como essa que eu fiz, baseada em que as pessoas não são confiáveis, você está abrindo mão de fazer isso baseado na sua verdade, nos seus sentimentos, nas suas sensações. E você está usando o seu GPS com coordenadas de outras pessoas, né? Você não está usando o seu GPS interno com as suas próprias coordenadas, seus sentimentos, suas sensações, nem os seus desejos. Você está baseado lá fora nas outras pessoas. Então, beleza. Quando a gente faz isso, a gente se perde do que tem dentro. A gente se conecta com o que tem fora. E aí a gente acaba na vida como se a gente estivesse dirigindo um carro que está sendo dirigido. Dirigindo não, a gente está dentro de um carro que está sendo dirigido por outras pessoas. Se eu pego o meu GPS interno, dou para outra pessoa colocar as coordenadas dela lá dentro e o meu carro vai seguir esse GPS, eu vou chegar num destino que a outra pessoa que quer, não sou eu que quero, né? Eu vou acabar construindo a minha realidade, quem eu sou, baseado em expectativas de outras pessoas, tá? E aí é que entra uma questão que é muito importante, é que você não consegue se encaixar na vida, você não consegue entender ou compreender que você está vivendo a sua própria vida, né? E você não consegue fluir, gente, na vida, quando você está com o GPS de uma outra pessoa. É simples assim. Não dá para fluir quando você não está seguindo seu coração. Não dá para fluir quando o destino que você quer chegar é o do outro. Óbvio que você vai acreditar que você está lutando para viver, né? Você está oferecendo muito de si para viver. E a gente vai desenvolver isso aqui mais ao longo da live, né? Então, gente, quando a gente está conectada com o lado de fora, a gente vai vivenciar aquilo que esperam que a gente seja. A gente vai vivenciar aquilo que o outro espera que a gente faça. A gente vai fazer de tudo para fazer o outro feliz. A gente vai tentar se encaixar com o lugar que o outro quer que a gente se encaixe. Ou a gente vai achar um espaço vazio e vai se encaixar lá, porque foi o que tinha, né? Ou a gente vai se conectar com aquilo que o outro precisa. Ou a gente vai se conectar com aquilo que a gente acha que a gente precisa para se tornar igual ou melhor do que alguém que está sendo referência para a gente. Ou seja, a gente está vivendo uma vida através de interpretações que a gente fez de uma forma dissociada de quem a gente é, né? Para nós que somos mulheres, e é aí que entra a questão da homenagem ao Dia Internacional da Mulher, para nós que somos mulheres, o que vai acontecer além dessas duas tarefas básicas que a gente vem para viver aqui, é que a gente, além de se tornar quem a gente é e de alinhar o nosso fazer com quem a gente é, para poder fazer com amor, fazer com felicidade, fazer com leveza, a gente tem uma terceira tarefa, que é superar uma suposta dominação naturalizada do homem sobre a mulher, né? A gente tem aí uma naturalização desde muitos tempos, desde que o mundo é mundo, desde que as sociedades se desconectaram da natureza e passaram a se conectar com o poder, né? Querer ter poder, inclusive, sobre a natureza, mas dos homens tendo poder sobre os homens, né? Eu digo nações sobre nações e o homem sobre os homens, desde do que o mundo é mundo. Então, o homem, ele vem escrevendo a história da humanidade, se colocando como se ele fosse mais digno, mais autônomo, mais capaz, mais sábio, mais livre, né? Então, hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu quero provocar essa reflexão em você. Eu quero que você perceba como que essa dominação, ela acontece através dessas interpretações que os homens fizeram lá atrás sobre o que era interessante para eles e a gente vem seguindo muitas vezes de forma
inconsciente, né? Vocês vão entender de onde vem isso, como isso impacta o seu fazer pelos outros e como isso te desconecta e bloqueia o fluxo do amor na sua vida. Então, a gente vive de forma coletiva. Nós vivemos de forma coletiva. Por mais que a gente diga que a gente, eu não preciso de ninguém, eu me viro bem sozinha, eu consigo, eu não quero depender de ninguém, beleza. Mesmo que a gente pense isso tudo, a gente vive em sociedade. A gente vive de forma coletiva. Mesmo agora isolado na pandemia, a gente tem aí um senso comum, a gente tem padrões que foram construídos que são aceitáveis na sociedade. A gente tem uma cultura que foi muito bem sedimentada, que está muito sedimentada aqui nas interpretações que a gente faz da vida. E essa cultura, ela tem esse objetivo de perpetuar essa dominação do homem sobre a mulher. Por quê? Porque ela foi construída por homens. É simples assim. Então, as interpretações que guiaram a construção dessa cultura são interpretações do homem sobre o mundo, sobre ele, sobre a mulher, sobre a vida, né? E os homens lá atrás, lá nas primeiras civilizações, eles interpretaram que a mulher brilhava muito, que a mulher era muito poderosa, que a mulher era perigosa, porque, de certa forma, as mulheres têm um poder, de certa forma não, é totalmente. As mulheres são as únicas que têm o poder de gerar a vida. Então, os homens se viram e interpretaram isso como se eles fossem dependentes da mulher em algum sentido. Bom, se eu não posso ter autonomia sobre o momento que eu quero gerar o meu herdeiro para manter aqui o meu reino, então eu dependo de uma mulher, né? Isso era uma coisa muito forte. Entre outras coisas aí, só para trazer um exemplo. As nossas ancestrais, que eram muito conectadas com a natureza, elas detinham saberes do mundo mineral, vegetal, animal, né? E entre os homens, elas detinham o poder da vida. Então, o homem viu essa mulher como uma ameaça ao seu poder pessoal. Essa mulher que colocava o homem num lugar de dependência dela, ela era uma ameaça para esse homem. Né? Eles rapidamente viram que eles, se quisessem, poderiam ser dominados pela mulher, se as mulheres quisessem, né? Eles seriam dominados pela mulher. E daí que vem toda a questão do sagrado feminino, né? Das mulheres se reconectarem com esse princípio, mas existem rastros que são muito fortes mesmo, que tiraram, inclusive, o poder da mulher sobre o seu aspecto masculino. Eles fizeram com que a gente rejeitasse o poder do masculino que toda mulher tem, todo homem tem dentro de si, né? Isso é uma outra história. A mulher, na verdade, segundo a interpretação do homem, ela precisava estar abaixo do homem. O homem precisou diminuir essa figura da mulher para se sentir forte, para se sentir poderoso, para se sentir livre das ameaças. Só que o homem, ele acabou construindo na cultura, com a forma de pensar, de funcionar, de idealizar o mundo, que a mulher precisava obedecer a alguns símbolos, como beleza, como pureza, como perfeição, como benevolência, como resignação. Essas são características que hoje são muito mais relacionadas à mulher que a gente conhece hoje do que aos homens. Então, de uma certa forma, toda a nossa cultura foi moldada para que isso se mantivesse. E o próprio símbolo que hoje significa mulher é uma construção da sociedade. Porque, de novo, se a gente voltar lá nas culturas primitivas, mulher não é frágil. Mulher não é resignada, mulher não precisa ser perfeita, mulher é mulher, né? Os homens, para lutar contra isso, eles não tentaram eles não tentaram enaltecer as suas características de homens também. Eles precisaram oprimir as mulheres para se sobressaírem, entende? Então, existe esse controle muito implícito na nossa cultura. Então, nas situações antigas, se a gente for parar para pesquisar, a figura do homem, ela não é tão caricaturizada assim, né? O homem não é o bravo, não é o forte. Assim como a mulher não é aquela frágil. Isso é uma construção da sociedade. Então, quando eu vejo
né? Os bilhetinhos chegando lá no meu WhatsApp, dizendo que estamos exaustas, mas vamos continuar lutando. Eu percebo que as mulheres estão desconectadas do seu poder. Elas foram muito desconectadas desse poder que já fez com que os homens tivessem medo delas. Né? Elas estão lutando porque estão se tornando pessoas que não são. Elas estão se tornando, na verdade, identidades, né? Estão manifestando identidades que, na verdade, não refletem a sua natureza, não refletem as suas verdadeiras capacidades. E existem, gente, mitos muito fortes que foram criados na nossa sociedade que sustentam toda essa temática, sustentaram lá atrás e sustentam hoje. E esses mitos, eles têm uma veia moralista e religiosa muito grande. Existem esses mitos que fortalecem tudo isso que a gente está falando aqui. Eu vou falar de 2 mitos. Esses mitos, eles trazem tanto as conotações de luz e de trevas, né? Eles falam do arquétipo da salvadora, aquela que sacrifica sua vida para o benefício da humanidade, aquela que sacrifica sua felicidade para satisfazer as demandas dos outros, mas esses mitos também falam daquela que arrasta a humanidade para a perdição e para o pecado. Então, esses mitos falam dos nossos opostos, né? Falam da nossa luz e da nossa sombra, falam da nossa parte luz e da nossa parte treva, né? E a gente tem uma tendência a rejeitar. A gente se conecta mais com um e mais com o outro, tem uma tendência de rejeitar um dos dois. E esses mitos são mitos que todo mundo conhece. São os mitos de Maria, né? E os mitos de Eva. O mito de Maria, ele fala sobre um modelo de mulher resignada, né? Maria aceitou o seu destino sem contestar, sem brigar. Ela simplesmente aceitou. Ela representa uma luz que esse gênero mulher que foi criado pelos homens deve alcançar. Representa também uma idealização do sexo feminino. Ela representa um exemplo de salvadora, de mártir. Ela representa esse sacrifício e essa submissão que as mulheres precisam fazer, né, sobre essa interpretação da cultura, para atender os padrões mais elevados do que é ser mãe, ser esposa e ser filha. Mãe, esposa e filha são arquétipos do feminino, né? Faz parte da jornada da mulher cumprir esses papéis de mãe, esposa e filha, segundo esse mito de Maria. Então, o papel central dessa mulher não é nem ser esposa e filho, na verdade é dar a luz ao filho. Essa mulher, ela é uma mãe imaculada, uma mãe intocada. Ela praticamente não é sexualizada, né? Esse filho foi concebido sem o sexo. Ela é elevada num estado de perfeição. É uma perfeição que é dos deuses, não é dos homens, né? Então, quando essa mãe imaculada é apresentada para você e você, por acaso, entra em contato com uma mãe que não é perfeita, você é mãe do seu filho, e você não atende aos critérios de perfeição, você é vista como uma madrasta cruel. Você não se permite perceber ali um ponto no meio dessas duas possibilidades. Ou você é perfeita ou você é uma bosta. Isso gera para a mulher essa sensação de que é um fardo viver. Né? Ela começa a entrar em contato com pensamentos de não sou boa o suficiente, ela se sente culpada porque ela não sabe ser mãe, ou porque ela não escolheu ser mãe nessa vida, ou quando ela quer ser mãe, mas também quer ser uma profissional bem-sucedida, ela entra nesse lugar de culpa por não estar se dedicando à maternidade. Ela também entra em contato com sensações de vergonha por se deparar com a maternidade real e ver que ela não nasceu pronta para ser mãe. Não é assim um passe de mágica ser mãe. Ser mãe exige muito comprometimento, muita dedicação, né? Não dá, às vezes, muitas vezes não dá para você ser mãe e estar sorrindo leve e feliz, né? Então, esse é o arquétipo de Maria. O arquétipo de Eva já é o contrário. O arquétipo de Eva, ele fala sobre uma mulher
que tem uma imagem negativa, traiçoeira, mentirosa. Eva foi criada porque Adão sentia-se só. Eva foi criada com função de salvar o homem da sua solidão, de fazer esse homem feliz, né? Eva não foi criada com nenhum outro princípio, ela foi criada para isso e por isso. Adão não, Adão servia a Deus, mas Eva servia a Adão. Então, quando a gente entra em contato com essa mulher que é Eva, a gente entra em contato com deveres da mulher de hoje, de ocupar aquele lugar de esposa submissa, que busca sempre se ajustar àquele destino inevitável, muitas das vezes é o que o marido deseja, né? Aquela que precisa sempre se enquadrar, que não pode sonhar, que não pode acolher os seus próprios desejos. E a Bíblia, né? A Bíblia justifica essa submissão da mulher como uma forma de punição, porque foi Eva que fez com que Adão traísse a Deus. Eva desencaminhou Adão. Eva que é a maligna da história, né? Hoje em dia, a gente usa esse mito que está aí incrustado, encravado no nosso inconsciente, para justificar que a gente não pode se render aos desejos da carne, aos desejos do sexo, ao prazer. A gente entende a partir desse mito que a mulher precisa ficar afastada desse contato com o seu GPS, com o seu mundo interno. Essa mulher está desconectada daquilo que ela sente e tem uma justificativa muito grande para ela fazer isso, né? Porque se ela entra em contato com os desejos dela, ela tira Adão do paraíso. Ela traz para o mundo essa sensação de inferno, então, né? E, bom, ir de Eva até Maria é transitar entre ser a perfeição e ser o terror total. Existem essas duas possibilidades aí nesse mito. A gente vai falar só desses mitos, porque senão não vai dar tempo da gente terminar. Mas a questão toda é que esses dois mitos trazem costumes que são muito corriqueiros na infância do universo feminino, na infância de uma menina, que ela nem está em contato ainda com o universo feminino quando ela é criança. Ela está em contato com a pureza da criança. Ela não sabe ainda se ela vai ser mulher ou se ela vai ser homem. Ela é uma criança, ela não está preocupada com isso. Os outros é que vão começando a colocar ela nesse universo feminino. E aí, desde muito cedo, ou ela aprende a fazer as tarefas de casa, ou ela aprende a cuidar dos irmãos mais novos, ou ela aprende a se entregar para outras mulheres, para ensinar essas outras mulheres a arte de servir, a arte de se resignar, né? E assim a gente vai como fala, gente? A gente vai perpetuando, né, todo esse arcabouço da sociedade que a gente vive hoje e que a mulher, sim, é educada, ela é formatada para fazer para os outros, para conduzir o seu fazer pelo externo, por aquilo que o outro quer. Então, existem mães que estão tão revoltadas, que foram tão sacrificadas já, porque cresceram nesse formato e não se questionaram em nenhum momento, que elas, inclusive, descontam nas próprias filhas a raiva por esse destino infeliz que elas viveram, por essa falta de feminilidade que elas experimentaram, por essa sexualidade que elas não tiveram a possibilidade de vivenciar, pelo prazer que elas não se permitiram realizar na vida. Então, existe toda uma soma de situações aí que são totalmente contra o fluxo do amor, que vão se solidificando, né? Enquanto a gente vai vivendo e não vai se questionando. Por que eu estou fazendo para o outro? Por que eu coloquei o outro como centro da minha vida? Por que eu não estou focada em realizar as minhas tarefas enquanto ser humano, que é realizar a quem eu sou e construir um trabalho realizado com isso, que me dê alegria, que me dê amor, que me dê felicidade? Então, quando a gente começa a entrar nesse lugar de se questionar, vem culpa. Nossa, você está sendo egoísta.
Você só pensa por você, você só está pensando em você. Você se coloca em primeiro lugar. Gente, quem foi que disse que se colocar em primeiro lugar é ser egoísta? Se colocar em primeiro lugar é cumprir a sua missão de vida. Se fazer feliz, se salvar, é sair desse lugar que a mulher entrou acreditando que ela depende do homem para ser feliz, que ela depende da validação das outras pessoas para poder ser quem ela é. E aí começa a sociedade a interferir em decisões que são de vida, gente. Eu quero me colocar na vida como mulher ou como homem? Eu quero me colocar na vida como mãe ou eu não quero a maternidade na minha vida? Eu quero trabalhar fora ou eu quero cuidar só de casa? Né? Tudo isso fica muito contaminado por esses padrões que vêm, vocês já entenderam que vem de longe, né? A gente vai vivenciando a vida, né, sem se perguntar e focada para fora, a gente experimenta emoções e sensações de não estar sendo boa o suficiente, não estar agradando, de precisar se esforçar mais, de não merecer isso ou aquilo, de não poder dar vazão para aquilo que a gente deseja, de se sentir culpado e de se sentir egoísta, sim. Então, a chave para a gente começar a viver realmente uma vida com leveza, com amor, com paz, com felicidade, alinhada ao fluxo do amor, que é justamente a gente poder realizar quem a gente é parar de olhar para fora e passar a olhar mais para dentro, a se conectar com esses sentimentos e com essas sensações, que talvez nesse momento não estejam tão boas assim. E ok, tudo bem, é o que você está sentindo, é o que você pode nesse momento se manifestar. Só que isso é você, isso é muito você. Se existem essas sensações de culpa, de vergonha, de incapacidade, de medo, de raiva dentro de você, é fundamental que, para você se alinhar com o que você deseja na sua vida, que você se permita entrar em contato com essas sensações. São essas sensações que vão dizer para você o que não está funcionando bem, quando você passou por cima de você mesma, quando você deu mais importância ao outro do que deveria ter dado para você, quando você não está sendo amorosa com você mesma, são essas situações que vão apontar para a gente aquilo que, infelizmente, a gente não abraçou desde sempre, né? Aquilo que, infelizmente, a nossa sociedade, a nossa cultura julgou que não era para pertencer ao universo da mulher. Então, quando a gente se preocupa em se adequar em padrões de beleza, quando a gente se preocupa em se adequar em padrões de maternidade, a gente não está focada com aquilo que a gente deseja, né? Focado com aquilo que a gente deseja, eu vou perguntar que mãe eu quero ser. O que eu preciso fazer para ser a mãe que eu quero ser? Esse é um fazer conectado comigo, com o meu coração, com o meu GPS. Então, gente, eu sei que eu falei aqui de coisas muito profundas, muito amplas, mas essa era a mensagem que eu queria deixar para a gente aqui. Essa é a mensagem, esse é o insight que eu queria causar para a gente aqui. Será que o seu fazer está alinhado com o que você tem no seu coração e no seu universo interno? Ou será que o seu fazer está alinhado com aquilo que esperam para você, de você? Como é que você pode fazer para realinhar isso, para realinhar a sua vida, para tornar a sua vida mais leve, para se alinhar com o fluxo do amor? O que você pode fazer independente da jornada que você tem aí pela frente, né? Pode ser que nesse momento a sua vida esteja um caos, pode ser que nesse momento a sua vida esteja com algumas áreas muito importantes que você quer transformar, que você não esteja sabendo por onde começar, não tem problema, não tem problema. O importante é você se conectar com o sentir e você dar o primeiro passo. O primeiro passo é: vou acolher esse medo, vou acolher essa raiva, vou acolher essa vergonha, vou acolher essa culpa, vou acolher essa insatisfação, vou acolher esse peso que eu estou sentindo, vou trazer isso tudo para o meu universo e vou começar a dialogar com essas coisas todas.
O que esse medo está querendo dizer para mim? Eu estou com medo de quê? Quais são as interpretações que eu fiz lá atrás que passaram para mim que a vida é perigosa, que as pessoas não são confiáveis, que eu estou sozinha, que eu preciso lidar com tudo, que eu não posso ser fraca, que eu preciso ser forte. Então, quando a gente traz isso tudo, a gente integra isso tudo, uma força já volta para a gente. A gente já começa a enxergar que existe um caminho, existe uma jornada, que existe um passo que eu posso dar na direção disso. E aí automaticamente eu já me coloco em fluxo com amor. Só por parar de resistir a essas coisas que estão sendo, a essas coisas que eu estou vivendo nesse exato momento. E quando a gente faz isso, a gente já está mudando o nosso futuro. Né? A gente não muda o futuro assim, ó, plim, mudei o futuro. Ah, eu quero sim viver uma vida mais leve, eu quero sim viver uma vida mais próxima, eu quero sim ter relacionamentos mais saudáveis, eu quero sim experimentar abundância na minha vida e eu vou ficar esperando o dia que eu tô pronta para viver isso tudo. Não, não é assim que acontece. A gente muda o futuro mudando hoje aquilo que eu já posso mudar. Amanhã eu mudo mais um pouquinho, porque o que eu mudei hoje me fortaleceu e me fez compreender que eu posso dar mais um passo. E aí eu dou mais um passo. E cada dia eu vou dando um passo. E daqui a um ano eu já sou uma pessoa diferente. Eu já estou vivendo relações diferentes. Eu já estou num trabalho diferente. Eu já estou com uma vida mais conectada com aquilo que eu desejo. Eu já estou realinhando a forma como eu atuo na vida, como eu me relaciono, como eu construo a minha vida, mais conectada com quem eu sou de verdade. Eu já estou me reconhecendo na minha vida. A vida está começando a se encaixar. Talvez não seja daqui a um ano, talvez seja daqui a 2, daqui a 5, não importa. Se você for começar a pensar em como você quer que a vida como você tem que estar para que a vida seja, você já desconectou de novo do presente, que é onde você pode dar o primeiro passo. Então, se você começar a idealizar muito quem você precisa se tornar para viver a vida que você deseja, você já está interpretando o futuro de novo, já voltou para o mental, já saiu do corpo. Já saiu de ter contato com essas suas relações e com as suas emoções. E aí você já saiu do fluxo do amor. Também não tem problema, vai ser normal. Se a gente não está acostumada a conectar com o corpo, vai ser um trabalho mesmo, já vai ser a própria jornada, já vai ser buscar essa conexão com as sensações e com os sentimentos. Mas é fluxo, não é antifluxo, não é resistência, já é fluxo. A vida já vai se tornar mais leve só porque você deu esse passo, só porque você fez esse movimento para se encontrar com amor dentro de você. Porque também tem uma coisa, não é possível a gente querer atender a expectativa do outro, agradar o outro, querer ver o outro feliz, amar o outro, se a gente não está fazendo tudo isso primeiro por nós mesmas, né? Não dá, é como se a gente estivesse querendo construir um castelo em cima de uma areia movediça. Uma hora vai afundar e vai acabar o castelo. Você não vai dar conta de sustentar, né? Isso não é sustentável. Fazer alinhado com o que está fora, desalinhado com o que está dentro, não é sustentável. Ninguém aguenta viver uma vida em luta, lutando. Ninguém, nenhuma mulher, nenhum homem, mas hoje eu quis trazer aqui o tema da mulher, porque, primeiro, vocês são a maioria mulher, que está aí comigo, sempre foram, né? E hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, a mensagem era essa, o que eu queria trazer de insight era isso. E eu quero saber se você pode compartilhar comigo o que você compreendeu, que insight você teve, se você pode compartilhar comigo aqui nos stories, ou aqui nos comentários, ou se você quer compartilhar comigo lá nos stories. Se você quer me mandar um direct, me conta, por favor, como foi que isso chegou para você. Para mim é super importante. Eu estou voltando aqui depois de um ano. Eu dei uma realinhada também no meu trabalho, justamente por conta desse fluxo, dessa conexão que eu fiz comigo. E eu quero entender, né, o que eu posso trazer aqui de insights que vão auxiliar vocês no momento que vocês estão vivendo. A gente está entrando de novo aí num momento de bloqueios, né, por conta da pandemia, de isolamento. A gente provavelmente vai voltar a entrar em contato com um monte de coisas ruins que a gente entrou em março passado. Então, eu estou aqui nesse lugar de serviço.
Hoje eu sirvo a Deus, eu sirvo a mim e eu sirvo a vocês também. Então, todo feedback para mim é, assim, maravilhoso, tá? Eu quero deixar um beijo gigante. No mais, a gente se vê na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou contar sobre essa minha experiência de 1 ano fora das redes sociais, como que essa minha experiência pode ajudar vocês também a voltarem a experienciar o fluxo do amor ou a experimentar ele, se for a primeira vez na sua vida, colocar esse pé em fluxo, tá bom? Ó, beijo gigante para vocês que estiveram comigo aí no Facebook, maravilhosos.